outros destaques para o plantão. Idoso é encontrado morto dentro de uma pousada no bairro Vila Nova. Criminosos arrombam residência e levam roupas e tênis de vítimas na Zona Oeste. Acidente automobilístico é registrado na noite da última quarta-feira no bairro Village São Luís. Viu só, gente? Muita coisa para contar e o Grupo Cioff de Comunicação encomendou e divulgou na manhã de hoje, lá no Manhã Show da Band, junto comigo e também com a Luciana Abreu, a segunda pesquisa de intenção de votos. E dessa pesquisa, né, outros tópicos também foram discutidos, já voltados aí para o próximo ano, ano eleitoral, ano extremamente importante para todos os municípios. A pesquisa foi realizada entre os dias 8, 9 e 10 de novembro e quase 800 pessoas foram entrevistadas. Esse é o tema de hoje do Plantão da Tarde. Daqui a pouco, o professor de Ciência Política, Camilo Oliveira, ele participa aqui do Plantão da Tarde. Quero você perguntando, hein? Manda mensagem, tá aqui o nosso WhatsApp para você, 99927-3591, lá no Facebook também, hein? facebook.com/tvplanweb. Gente, ontem, final da tarde, né? Já estava quase no início da noite, aproximadamente umas 5h30 da tarde, um grave acidente foi registrado próximo à Bandeira do Sul. Tá aí a imagem, os bombeiros foram acionados, 2 veículos, aliás, me perdoem, 3 veículos se chocaram. Né? Vejam só, 3 veículos se chocaram. Esse trecho aí é logo após o trevo de Bandeira do Sul. Olha aí, olha só o momento que um ônibus escolar passava no local e você vê aí os veículos, né? Um veículo tombado, logo à frente, né? Um Santana, né? Infelizmente como uma vítima fatal. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, além da Polícia Militar, que é responsável por esse trecho de rodovia. No local foi constatada a colisão entre um Monza e uma Hilux. O condutor da Hilux teve escoriações leves e foi socorrido pela unidade do SAMU. Ele foi encaminhado aqui para Poços de Caldas. O condutor Silvio Donizete Jerônimo, que pilotava, na verdade não é Santana, né, um Monza, ele morreu no local do acidente, né, infelizmente uma vítima fatal. Ele estava preso às ferragens, né, foi uma colisão muito forte, né, foi uma pancada realmente. Os bombeiros tiveram que trabalhar, né, para a retirada do corpo, inclusive chovia no momento. No local compareceu a funerária, né, aqui de Poços de Caldas, né, para efetuar a remoção, né, para o IML aqui de Poços. Olha só que triste, gente, uma notícia realmente que né, todo mundo fica triste com isso. E eu estava vendo ontem lá no grupo da Band FM, algumas pessoas conheciam inclusive essa vítima aí, né? Então fica aí aquele pedido, vai pegar as rodovias com essa chuva toda, muito cuidado, né, gente? Cuidado redobrado, pista molhada, o movimento vai estar grande por causa desse feriado de sexta-feira, então toda atenção, ainda é pouco. Teve também um furto em uma residência na rua Professor Manuel de Freitas, Vila Matilde, hein? A vítima contou que saiu para trabalhar, é o mesmo caso sempre, sai para trabalhar, né? Não tem como, não tem quem fique em casa, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso. Quando a pessoa volta, residência arrombada, toda bagunçada. Os autores levaram diversas roupas e pares de tênis, além de aparelhos eletrônicos também. Prejuízo alto, hein, gente? Levaram TV de 37 polegadas, levaram micro-ondas, levaram um secador de cabelo, furadeira, gente, até um bastão de segurança. Na verdade, aí caiu a chuva. Caiu a chuva, ontem à tarde lá, cai a chuva, cai a bandidagem. Parece que os bandidos hoje em dia tá vindo com chuva. Chove para a bandidagem e vai para as casas das pessoas que estão trabalhando, inclusive, né? E aí tem aquela velha história, né? Pessoa sai para trabalhar, às vezes nem vai em casa almoçar, porque a maioria não dá tempo de ir em casa almoçar, tem que almoçar na rua, porque às vezes mora longe, como nesse caso aí, leva um tempo, né? Tem um distanciamento ali até a chegada. A hora que vai ligar para a polícia, amigo, não dá tempo de mais nada, o bandido já está longe. O bandido já está longe, então é muito complicado isso aí, né, gente? Pode mudar de assunto comigo, Marcinho? Quero você participando aqui no plantão. Manda mensagem para cá, 999-27-3591. Teve um furto também de um veículo na madrugada de ontem aqui em Poços de Caldas, na Zona Leste. A vítima deixou o carro, um Fiat Palio,
bem em frente à residência, 10 horas da noite. É o mesmo modus operandi também, né? Coitado da pessoa, deixa lá, o bandido vai, pá, pega o carro quando ela sai para trabalhar cedo. Quando você não está em casa, você deixa o carro para fora, os bandidos levam o seu veículo. A vítima foi lá nas câmeras de segurança, né, que tem ali próximo às residências, e ela acabou, né, constatando que os suspeitos passaram pelo local por volta da 00:30. O combustível do veículo, né, estava pouco, estava na reserva, o carro não possui seguro e nem alarme também. A vítima estava com as chaves, né? Ninguém deixa, é muito difícil a pessoa esquecer as chaves dentro do carro. Certamente o bandido usou uma chave micha, né, para ter acesso ao veículo. Dentro do veículo estavam o RG e também o CPF da vítima. O maior Black Friday da história está chegando na Sertaneja Eletro, hein? São meses de planejamento para oferecer os melhores preços. A equipe está preparada, viu, gente? É contagem regressiva por lá, os estoques estão lotados, eles negociaram muito para passar para vocês os melhores preços. Ali na Francisco Salles, 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Um abraço, equipe sertaneja, faltando 16 dias para o maior Black Friday da história aqui de Poços de Caldas. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão. Dia chuvoso, hein? Dia chuvoso em Poços de Caldas, e essa é a previsão para todo dia. Tempo nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 91%. Em Botelhos, a mínima é de 17 e a máxima de 25 graus. Dia nublado também, com chuvas a qualquer hora do dia. Em Campestre, a mínima será de 16 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar varia entre 57% e 92%. E teve mais acidente também registrado ontem à noite, lá no bairro Village São Luís. Tem imagem? Olha só, hein? Deu uma pancada feia. A condutora de 21 anos estava, né, nesse Ford Fiesta, na rua José Oliveira Magalhães. Foi bem nesse momento aí. Um outro veículo da marca Ford, um Focus, vinha na direção contrária. Aconteceu ali o seguinte, né? Aquela batida, né, foram pequenos danos materiais, né, ninguém se machucou. Né, e aí, geralmente, o que o pessoal faz no momento desse? Eles entram em acordo ali, ou não também. Essa semana a gente contou um caso aqui, né, de uma batida aqui no centro da cidade que não entraram em acordo. Teve um senhor também de 75 anos de idade, que foi encontrado morto em sua residência na manhã de ontem. O caso foi registrado pela Polícia Militar. É isso mesmo, hein? Rua Doutor Mário de Paiva. O proprietário de uma pousada teria relatado que durante a limpeza dos quartos, né, se deparou com a vítima. Estava deitada, mas sem sinais vitais. Ainda segundo, né, a ocorrência, a última vez, né, que o proprietário teve contato com a vítima foi no dia 11 de novembro, uma segunda-feira, durante a noite. A vítima, né, não apresentava sinais de violência, né, aparentando morte natural. Bom, o SAMU esteve no local, é um trabalho de praxe, né, para eles atestarem o óbito. O corpo foi removido também pela funerária. Que coisa, hein? Desde o dia 11, segunda-feira agora, né? A gente sempre tem falado aqui no Plantão 47 muitos casos de furtos, né, em veículos. Um levantamento feito pela nossa equipe, vejam só vocês, foi constatado um aumento de 14% em relação ao ano passado. Chama a Angélica para mim que ela conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo, nós viemos em algumas ruas aqui da Zona Oeste para acompanhar a movimentação de veículos que chegam para estacionar. E nós conversamos com os motoristas para saber se eles se sentem seguros ou se têm medo por conta de furtos e roubos. A gente, ao estacionar o carro, a primeira coisa que a gente verifica é se tem alguém por perto que possa transmitir insegurança a gente ou não, e procurar fechar bem o carro. Cada vez em quando a gente tá dando uma olhadinha também, faz parte. Medo a gente tem, né? Já me roubaram uma vez. A gente às vezes estaciona, mas tá sempre perigoso, né? Tá bem aqui, tá perigoso por causa dos andarilhos, né? Tá bem perigoso mexer nos carros. Você para nos bolsão, às vezes você chega, você não vê tua moto, né? É um susto que a gente leva, né? Mas isso acontece sim.
tá? Mas está muito perigoso, muito mesmo. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, de 2018 para 2019, houve um aumento de 14,42% de furtos de veículos em Poços de Caldas. E de acordo com a Polícia Militar, isso implica no comportamento dos motoristas. O furto, geralmente a vítima vem a constatar depois, ela não tem o uso de violência. Já o roubo, com o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Então a diferença consiste nessa questão da violência. O aumento de furtos de veículos geralmente se deve aí ao comportamento da vítima, né? Estacionar em locais ermos, locais que não têm estacionamento regulamentado. Então, geralmente, o comportamento da vítima vem a influenciar nesses dados e levar a pessoa a ser vitimada por esse delito, né? Ter o veículo furtado. Já em relação aos roubos, houve uma redução de 50% e a Polícia Militar sempre oferece dicas de segurança à população. A Polícia Militar ela tem abordado mais indivíduos suspeitos, né? Então, o uso de violência ele tem diminuído, o roubo ele tem diminuído, porque a Polícia Militar ela averigua. Então, as pessoas não portam arma, não portam arma branca, e a ação é inibida. O cidadão aí, constatando que tem algum indivíduo em atitude suspeita, aciona a Polícia Militar. Essa é a principal prevenção. Na abordagem, a gente consegue identificar qualquer instrumento ou qualquer indivíduo que esteja aí querendo cometer algum ato delitivo. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas, para o Plantão. Muito obrigado, Angélica Zukauskas. Que coisa, hein? 14%. Realmente é nítido aí nas matérias que nós temos mostrado nos últimos tempos aqui no Plantão. Hoje é Quinta-feira Kids na Drogaria Americana, hein? Quinta-feira Kids na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito, linha de medicamentos genéricos. São 4 lojas aqui em Poços de Caldas. Hoje tem linha de... Atenção, Juliana Marquezine, hein? Fraldas em promoção. Hoje, turma da Mônica, Hugs, lenços umedecidos. É hoje que você vai economizar para valer, passando em uma das unidades. Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Quero agradecer mais uma vez a Drogaria Americana pela confiança no nosso trabalho. Mais um ano, estaremos mais um ano juntos com essa parceria aqui no Plantão 47. Muito obrigado, meu amigo Abel, pela confiança no nosso trabalho. Olha, daqui a pouco nós vamos falar de alguns moradores lá do bairro Quisizano. Jardim Quisizano, um abraço para vocês. Tem aparecido lá, gente, escorpiões. É isso mesmo. Tenho medo, hein? E você? Conta essa história daqui a pouco no Plantão da Tarde. Até já. De volta com você, plantonista. Tem destaque agora chegando para você e daqui a pouco nós vamos falar sobre as eleições 2020. Nós apresentamos hoje, o Grupo CEOF de Comunicação, a segunda pesquisa com intenção de votos e também trabalhando outros temas. Daqui a pouco o professor Camilo Oliveira, ele participa com a gente ao vivo aqui do Plantão da Tarde. Vamos com os destaques agora, tropa de elite. Olha só, o Jornal Mantiqueira destaca hoje, hein? Sobrado do Conde Prates é novamente incendiado. Ai, meu Deus do céu. De novo, hein, gente? Aprovado o projeto que reduz ISSQN de profissionais autônomos. Uma boa notícia aí aos profissionais autônomos. Mas o destaque para mim, tropa de elite. Até Andradas agora. Guarda Municipal e CREAS realizam blitz educativa no centro de Andradas. Sem luz, 2 regiões de Andradas ficam sem energia elétrica nessa quinta-feira. Falando também de segurança, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República. Muito trabalho aí para os nossos PRFs. Agora vamos até a capital mineira. Jornal Tempo. Riacho dos Machados, prefeito usou cheques da prefeitura para quitar gastos pessoais da esposa. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né, gente? Prefeito usa cheque da prefeitura. O que será que eles compraram? O dinheiro teria sido usado para pagar despesas médicas da mulher, né, de Antônio Lourenço do Carmo. Vejam só vocês, hein? Vamos lá. A Operação República também, 12 mil policiais militares nas ruas de Minas Gerais. Mais um destaque, por favor.
Hoje em dia, agora, a presença de negros avança nas instituições públicas, mas há gargalos ainda. Essa matéria ontem deu o que falar, né? Mineirão, olha só. Gente, esse tema do Mineirão é tenso, porque tem a ver com o caso que aconteceu no último domingo, no clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, o caso de racismo. O Mineirão rescindiu o contrato com o proprietário do camarote, que teve aquele caso da garrafa arremessada durante o Clássico Mineiro. Né? E fizeram bem, né? E tomara que tenha outras consequências também. Gira mais um destaque para mim. Estado de Minas agora, macacos, viajantes redescobrem distrito turístico de 9 meses após temor com barragem. E ainda a Polícia Civil identifica mais uma vítima da tragédia de Brumadinho. Mais um, hein? Ainda vai longe essa história ainda. Todo mundo sabe que sorrir é a maior expressão e o maior símbolo da nossa felicidade, não é mesmo? Essa é a missão da Oral Sim Implants, a missão em resgatar o seu sorriso, a sua mastigação, ainda para 2019, dá tempo ainda. Olha o telefone aqui, 31 14 0300. Você vai ligar agora para a Oral Sim, vai marcar lá a sua avaliação com o Dr. Marlon e com toda a equipe. Você vai se surpreender com o atendimento da Oral Sim Implants, ali na Correia Neto, 430. Tá muito bacana, é só passar por lá, tá bom? Oral Sim Implantes, é parceira do plantão, 31 14 0300. Fala em nome aqui do Paulo e do plantão, porque a condição é diferenciada para vocês. Uma cobra coral foi encontrada no Jardim dos Estados. Isso foi na última terça-feira. Muitas cobras aparecendo também, né? Aquela velha máxima, né? Os homens estão invadindo, né, o território desses animais e, consequentemente, eles vão aparecendo aos poucos, né, no meio da civilização. Tocaram no 93, olha aí o tamanho da coral, gente. E não é qualquer coral não, hein? O animal foi capturado e foi solto no seu habitat natural. Vida que segue, né? São muitas serpentes sendo encontradas aqui em Poços de Caldas, hein, gente? Que bom que ela voltou para a mata. E teve denúncia, hein, gente? Já que nós falamos de cobras, de serpentes, vamos falar agora de escorpiões também. Moradores lá do Jardim Quisizano estão preocupados. Vejam só vocês, vários escorpiões surgindo de um terreno. Nós mostramos ali na imagem, né? Até para ficar bem descrito aqui, um escorpião. Mas a reclamação dos moradores é que todo dia eles têm encontrado escorpiões nessa região da cidade. Por qual motivo? Dá uma olhada aí nesse terreno. Esse terreno aí, gente, olha aí, tem excesso de entulho nele. Pedras, o pessoal um vai e joga um pouquinho, outro vai e joga outro tanto. Quando vê, tem um monte de entulhos. E o que acontece? Os escorpiões vão surgindo. Essa rua aí é a Rua Equador. O denunciante já fez até detetização no prédio que ele reside. Só que, mesmo assim, né, os escorpiões têm aparecido. A nossa equipe fez contato com a Secretaria de Serviços Públicos sobre a limpeza do terreno. Eles disseram que vão averiguar a situação. Repassamos também, junto à Vigilância Ambiental, a incidência desses escorpiões no local e tomara que a vigilância possa, né, também olhar com carinho aí pelos moradores lá do Jardim Quisizana. Aliás, a audiência do plantão é muito grande lá no Quisizana. Tem cotação do café aqui no plantão da tarde. O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 462, variação positiva de R$ 7. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $131, variação positiva de $1,05. Fica nesse balancinho, né? Vai melhorando aos poucos. Teve caso também, gente, um condomínio lá da Zona Sul, foi ontem de manhã. A pessoa tocaram o interfone do condomínio, né? E a gente não pode dormir no ponto, literalmente. Tocou o interfone, a vítima disse que foi até a portaria do condomínio, 9 horas da manhã cedo, para encontrar uma amiga. Tudo bem, sem problema algum, e seria rápido, inclusive. Só que ela saiu sem trancar a porta do apartamento. Quando ela retornou, gente, levaram alguns itens, levaram uma carteira de couro, né, que estava em cima da raca. Olha que bonita a carteira, né? O que tinha lá, gente? Tinha vários itens, é isso? R$ 62 em dinheiro, é um item interessante, o din-din, além de vários cartões de crédito e débito. Também com a carteira, né, estavam cartões de planos de saúde,
Foi tudo levado, hein? Até os documentos pessoais da vítima. Polícia Militar foi acionada só para fazer aquela, né? Você não pode deixar a casa aberta, porque dificilmente consegue pegar, né? Não sei se tem câmeras de lado de segurança, isso pode auxiliar muito no trabalho, mas fica a dica, né? Tranca a porta antes de sair. No início da última semana, a primeira turma do curso de apicultura, desenvolvido pela Associação de Apicultores do Planalto aqui de Poços de Caldas, né? Interessantíssimo esse curso, viu, gente? Quem já fez, né, tem trabalhado com esse segmento e, de certa forma, consegue aí, né, um ganho a mais, né? A gente sabe que a vida do agricultor não é brinquedo, não. Essa iniciativa é interessantíssima e é como contrapartida também, né, uma parceria muito bacana entre a prefeitura, né, e essa cooperativa aqui do município. As aulas são realizadas na Escola Municipal Carmélia de Castro, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. O curso tem carga horária de 40 horas. Né? No início ali tem a teoria, né? O próximo encontro será toda quinta-feira, né? Sempre às quintas-feiras, quando os alunos conhecerão um pouco mais sobre a instalação do apiário, né? O manejo ali, né, das colmeias, é super bacana. É claro que tem o uso também das EPIs, né? Vai mexer com a abelha sem EPIs que dá um problema danado. Gente, eu comecei o plantão hoje falando de trânsito, né? Cada dia mais os motoristas estão viciados em dirigir com celulares nas mãos. Muito comum isso, né? Só que tem multa, né? E a multa, você pode ser multado à distância, inclusive. Esse ano teve um aumento nesse aspecto aqui na nossa cidade. Chama a Angélica para mim que ela conta tudo de novo no plantão. A Secretaria de Defesa Social anda preocupada com o número de motoristas que estão dirigindo e segurando o celular ao mesmo tempo, o que é considerado uma infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. No ano passado, foram aplicadas 1.128 multas. Já este ano, até o momento, está na marca dos 1.227. O que a gente tem identificado na fiscalização é que o número de autuações referente a falar ao celular, aquela que efetivamente a pessoa coloca o telefone ao ouvido e está falando durante o tráfego, durante o trânsito, ela tem diminuído, ela diminuiu um pouco. Em compensação, as autuações de manusear o telefone e de segurar o telefone enquanto dirige, elas aumentaram. O número é bastante expressivo. Uma das autuações, uma das infrações que nós temos no topo, né, juntamente com a não utilização do cinto e também a questão semafórica, de avanço semafórico, mas o celular ele é campeão. A fiscalização ela é muito intensa sobre isso, ela tem aumentado e as autuações a cada dia elas aumentam, principalmente com relação ao manuseio do celular e segurar o celular enquanto dirige. Não só a questão do celular, mas o uso do fone de ouvido enquanto dirige pode gerar multa. A utilização do fone de ouvido também mas ela é de uma configuração mais complexa. Para que o agente, a Guarda Municipal, a própria Polícia Militar identifique que ele está utilizando o fone de ouvido, ele tem que ser abordado, justamente para ver se aquele fone de ouvido está conectado à aparelhagem de celular. Então, se eventualmente algum órgão ou agente fiscalizador depara com aquela situação de fone de ouvido, ele tem que abordar o veículo para ter certeza que o fone está ligado a um aparelho de telefonia celular. A Guarda Municipal segue com as fiscalizações e alerta a população quanto aos riscos que um celular no trânsito pode causar. O pessoal que trabalha no trânsito, principalmente essa questão de fiscalização, o nosso grupamento de trânsito é bastante atento quanto a essa questão. Trata-se da primeira infração, né, que nós temos o maior número de infrações, é realmente essa do celular. Perdendo aí ou ganhando até da falta do cinto de segurança. Então, a gente conclama as pessoas para que não façam uso do celular quando estiverem ao volante, pois isso pode causar um acidente gravíssimo, né? Tanto com vítimas fatais quanto até mesmo com vítimas não fatais. Então, a gente conclama para que não façam o uso desse aparelho enquanto estiver dirigindo. Cabendo ressaltar que são infrações gravíssimas, a perda de 7 pontos no prontuário da sua habilitação e uma multa no valor de R$ 293. Como sempre, nós estamos de plantão. Muito obrigado, Angélica. E é sempre, né, aquele velho detalhe, né, pessoal? Às vezes,
né, a pessoa confia tanto ali, eu sou bom motorista, eu dirijo bem. A gente não está falando só aqui da infração por um todo, não. Estou falando no celular. Mas e quando acontece acidente? Você está assumindo um risco. É a mesma coisa quando a pessoa, né, bebe, faz uso de bebida alcoólica e sai dirigindo. Você está assumindo um risco ali de matar. O celular também, você pode provocar um acidente, ele tira também, né, muito a atenção. Se você quer ter resultados melhores na sua empresa, a Lógica conta com uma equipe competente. É isso aí, é metodologia moderna à disposição, dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Se você quer melhorar quaisquer desses departamentos, sabe o que você vai fazer? Vai pegar o telefone agora. Isso mesmo, pode ligar no 0800 000 3272, 0800 000 3272, que a Lógica vai presentear você com 3 meses de assinatura. Mas para isso tem que mencionar o Plantão da Tarde, tem que mencionar o Paulo Marcelo, tá bom? Liga para lá, 0800 000 3272, é Lógica Software. Meu amigo Paulo Arcanjo, falei com ele essa semana, né? Aliás, fica até o convite para você seguir a Lógica Software nas redes sociais. Busca lá Lógica Poços de Caldas, tem no Facebook, tem no Instagram também, eles têm postado ali muita coisa bacana e a equipe do Paulo está há mais de 20 anos no mercado, né, gente? É realmente diferenciada, super indico para você. Lógica Informática, mais uma grande parceira aqui do Plantão. No próximo bloco, nós vamos repercutir os resultados de mais uma pesquisa encomendada aqui pelo Grupo CIOF de Comunicações. É o tema Eleições 2020. Daqui a pouco, no Plantão da Tarde. Então, se você achou que a Artpel fosse ficar de fora da Black Friday, já se enganou. Mas eu conto uma coisa bacana, a Artpel está fazendo o Esquenta Black Friday. Gente, isso mesmo, olha só, Esquenta Black Friday nos 2 endereços para hoje. Pendrive 32 GB, Multilaser R$ 26,90, preço dele é R$ 29,90. Agenda comercial Tilibra de R$ 35,90 por R$ 29,90. Estojo Box Tilibra de R$ 54,90 por R$ 45,90. Essa é a papelaria, tudo que você precisa em um só lugar. 2 endereços, Rio de Janeiro, 121, Assis 674. O Instagram tá bacana demais, segue lá, @Artpel Papelaria. Como nós noticiamos, recentemente o Grupo CIOF de Comunicação realizou, nesse mês de novembro, mais uma pesquisa das eleições 2020. A nossa equipe de reportagem até acompanhou as entrevistas realizadas. Agora é o momento, né, da gente conferir os resultados. Eu não sei se nós temos. Fala comigo aí, Quirubino. O pessoal tem a matéria do pessoal, é isso? Chama para mim, tropa de elite, então. A pesquisa encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação foi realizada pela empresa Projeto, sob responsabilidade do estatístico Marcel Valim. A primeira pergunta feita aos entrevistados foi: se as eleições fossem hoje, qual dos candidatos você votaria para o cargo de prefeito de Poços de Caldas? Heloísio do Carmo Lourenço lidera com 18% dos votos, seguido pelo atual prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, com 15% das intenções. Antônio Carlos Pereira tem 7%, Paulo Tadeu, 6%. O ex-prefeito Geraldo Tadeu aparece com 5% das intenções de voto. Coronel Frederico, 4%. Gustavo Bonafé figura com 3%. Tiago Biagione, atual secretário de Serviços Públicos do governo, também 3%. João Alexandre Moura, ex-secretário de Cultura Local, 2%. Votos brancos e nulos, 22%. E não sabe ou não quis responder, 15%. A pesquisa também avaliou a rejeição de cada candidato. Confira os resultados. Sérgio Azevedo, assim como na pesquisa anterior, lidera com 25%, seguido por Heloísio do Carmo Lourenço com 24%. Paulo Tadeu, 15%. Antônio Carlos Pereira, 10%. Geraldo Tadeu aparece com 6% de rejeição. Coronel Frederico, 3%.
Tiago Biagione, 2%. E Gustavo Bonafé e João Alexandre Moura, 1%. Não sabe ou não quis responder, 13%. Os entrevistados também foram perguntados quanto à aprovação da atual administração. 23% dos entrevistados aprovam a atual administração, 42% desaprovam e outros 35% julgam indiferente. Um último tema também foi abordado na pesquisa encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação. Qual sua opinião sobre a colocação de torres de telefonia móvel em praças públicas da cidade? 17% aprovam, 16% são indiferentes e 67% desaprovam. A pesquisa foi realizada entre os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2019, com 779 entrevistados e margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa, ou seja, a chance dos resultados retratarem a realidade, é de 95%. Grupo CIOF nas eleições 2020. É ano que vem, hein, gente? Eleições 2020 e hoje pela manhã, né, divulgamos lá no Manhã Show da Band FM. Pode seguir, Marcinho, pode tocar o barco aí. Essa aqui é a segunda pesquisa de intenção de votos, né? Outros temas também foram abordados, já voltados aí para as próximas eleições. A pesquisa foi realizada entre os dias 8, 9 e 10 de novembro e quase 800 pessoas foram entrevistadas. Hoje, nosso convidado, ele que participou com a gente lá do Manhã Show da Band, professor de Ciência Política, Camilo Oliveira. Mais uma vez, boa tarde e bem-vindo ao plantão. Boa tarde agora. Boa tarde, agora foi bom dia, já né? Estivemos juntos pela manhã e sempre um prazer estar aqui, ainda mais para falar de assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, como é a eleição, né? Com certeza. E rapidamente nós estaremos nela novamente. Muito bem. Camilo esteve aqui na divulgação, né, da primeira pesquisa. Vamos colocar, o pessoal acho que tem as artes, vocês podem até colocar já, se quiser ir na sequência, colocar a arte. Vamos começar pela primeira lâmina, né, que é a lâmina da intenção de votos. Pode colocar, não tem problema não. Ô Camilo, foi muito parecido, pelo menos ali com os primeiros colocados, com a da última pesquisa, né? Os números se equipararam. Bem parecido. Essa pesquisa foi uma pesquisa espontânea, que significa que as pessoas que deram os nomes em quem eles têm a intenção de votar. Nesse tipo de pesquisa, sobressai aquelas pessoas que são mais conhecidas, né? Sim. Nós estamos vendo aí o ex-prefeito e o atual prefeito em primeiro e segundo lugar nessa sondagem de votos. E outros que aparecem também são vereadores, ex-prefeitos, secretários. Então, nesse momento, os nomes que são lembrados são os nomes daquelas pessoas que estão na mídia, que estão atuando politicamente. Então, são nomes que são mais lembrados pela população, o que não significa que isso possa mudar. Aliás, deve mudar muito a partir do momento que as pré-campanhas se iniciarem, quando nós tivermos certeza de quem serão os pré-candidatos. O cerco deve apertar mesmo a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem. Exatamente. O assunto já começa a ganhar mais corpo, né? É claro que nos bastidores os partidos políticos já têm se movimentado, já têm feito reuniões, têm feito pesquisas e sondagens como essa que a TV Plan fez. Sim. Então o ambiente nos bastidores já está bem acalorado. Os cafezinhos já estão, olha, os que estão tomando de café ultimamente é brincadeira, hein? Reuniões aos cafés ao máximo, né? O pessoal tem procurado até ouvir a população para poder pensar quem serão os melhores nomes, tanto candidatos a prefeitos como também, eventualmente, candidatos ao Poder Legislativo. Muito bem, tá aí. Para quem está chegando agora, hoje pela manhã nós divulgamos, né, o Grupo CIOF de Comunicação, a segunda pesquisa, né, só nesse ano, hein, gente? Vem outras por aí, com certeza. Tá aí a faixa etária no perfil, mostrando ali o perfil, né, a amostra que é importantíssimo, né? Faixa etária 12% de 16 a 24 anos, né, de 25 a 34 anos 19%, de 35 a 44 anos 20%. E a faixa geralmente fica nesse patamar mesmo, né, professor Camilo? De 45 a 59 anos, 25%. 47%, né, que responderam à pesquisa são homens e
53% são as mulheres. Pode passar para mim o próximo, gente, porque a gente já fala aí do que realmente interessa para a população, principalmente para quem acompanha a política de perto. Aliás, esse assunto muito me preocupou também, eu quero falar isso com o Camilo na sequência, das pessoas que não se preocupam muito com a política. Vamos primeiro à intenção de voto, olha lá, o Heloísio do Carmo Lourenço, Camilo, 18%, o Sérgio Azevedo, 15%, o Antônio Carlos Pereira, que não havia sido mencionado na última pesquisa, com 7%, o Antônio Carlos Pereira, que já tem uma vasta experiência aí na vida política, atuando no Legislativo, já foi presidente da Câmara também por algumas vezes, o ex-prefeito Paulo Tadeu e o Geraldo Tadeu também, ele que também ficou de fora daquela pesquisa. Vamos comentar primeiro, Camilo, essa primeira parte aí com as intenções de voto. É importante, Paulo, se me permite, claro, até desmistificar um pouco essa questão das pesquisas. Porque muitas pessoas estão nos vendo agora, nos ouviram mais cedo na rádio e vão questionar, nossa, mas eu não fui pesquisado, eu não vi ninguém sendo pesquisado. Então é importante dizer, a pesquisa é um recorte temporal. Então, naqueles dias em que a pesquisa foi realizada, as pessoas foram consultadas, os nomes lembrados foram os desses que estão sendo colocados aqui agora. O que não significa dizer, falo novamente, que esses serão os nomes que efetivamente serão os candidatos. É importante dizer também que toda pesquisa tem uma metodologia. E essa metodologia tem sido muito questionada, porque nós vimos na eleição passada, para presidente, que algumas pesquisas não bateram exatamente com o resultado. E é justamente por isso. Há uma série de movimentos políticos, principalmente quando iniciar a campanha eleitoral, que vai fazer com que um candidato tenha mais intenção de voto do que o outro. Isso a depender da dinâmica da campanha eleitoral, na medida que esses candidatos forem apresentando os seus programas de governo, o seu alinhamento político, o seu projeto para as cidades. Então é importante dizer isso, por quê? Porque as pessoas questionam muito essas pesquisas eleitorais, não entendendo isso, que elas são um recorte. E o recorte temporal agora, do mês de novembro, em que foi realizada essa pesquisa, demonstra que esses nomes, todos eles são figuras conhecidas da sociedade poço-caldense, têm intenções de voto, o que não significa que serão candidatos ou que, se forem candidatos, que essa pesquisa vai representar lá em outubro do ano que vem, a realidade da eleição. Muito bem. Pode colocar para mim de novo a arte, gente, para a gente fazer a segunda parte dela também. É importante a gente destacar, já que os nomes foram citados, dar crédito para todo mundo. E como eu disse, todos os nomes são de pessoas conhecidas, Sim. O ex-prefeito Heloísio, Sim. O prefeito Sérgio, o Antônio Carlos, vereador por muito tempo, Paulo Tadeu, vereador ex-prefeito, Geraldo Tadeu, ex-prefeito e ex-deputado, Coronel Frederico, que à frente da corporação da Polícia Militar também teve destaque, Gustavo Bonafé, vereador, Thiago Biagioni, que é secretário de Serviços Públicos, e o João Alexandre, que foi secretário de Cultura na administração passada. Isso aí, e aí isso que é um nome novo também em relação à pesquisa anterior. No governo do Heloísio do Carmo Lourenço. Isso. Ele foi o primeiro secretário, porque Sim. a Secretaria de Cultura teve início na gestão do Heloísio do Carmo Lourenço. E teve um trabalho de destaque, a secretaria que se iniciou na gestão passada, mas que também teve grande destaque, ainda mais numa cidade como a nossa, em que a cultura é sempre muito aflorada. Olha só, muito me preocupa, Camilo, brancos e nulos 22%, não souberam ou não opinaram 15%. Os brancos e nulos sempre demonstram uma certa preocupação. Preocupação porque tem muitas pessoas que não se interessam, Realmente Sim. se desencantaram com o processo político, com o processo eleitoral e acabam nesse momento da pesquisa ou mesmo na realização da eleição deixando de votar, Talvez generalizando que todos os políticos são iguais, que ninguém é diferente, E essa ideia tem que ser mudada, viu, Paulo? Porque nós temos que nos interessar. Eu sei que as contrariedades com o ambiente político são muito grandes, nós temos diversos casos de escândalos de corrupção, temos diversas questões administrativas nos municípios, no estado, no próprio governo federal que não são resolvidas e que geram um desencantamento por parte da população. Mas nós temos que quebrar essa barreira e efetivamente participar.
participar. E não só agora na eleição com o nosso voto, mas participar no dia a dia, nos informar do que está acontecendo, participar de audiências públicas. Existe uma série de mecanismos de participação social e nós, população, devemos ocupar esses espaços e esses mecanismos. Pode preparar a segunda parte, gente. Eu vou com uma pergunta aqui. Enquanto isso, o João Pedro Ferreira mandou uma pergunta, professor Camilo, está aqui no centro da cidade. Qual a importância dessas pesquisas, né, de formação, de opinião para as eleições 2020? Bom, essas pesquisas elas já demonstram um fato que está se consolidando. Quem são os prováveis candidatos? Então nós já temos tempo, né, e pouco menos de um ano, mas até outubro do ano que vem, para analisar, inclusive, se esses nomes que foram postos nas pesquisas, o que eles têm a oferecer para a nossa cidade. Como eu disse, muitos desses nomes participam ou participaram da política Poços-Caldense. Então nós temos agora a oportunidade de ver quem foi o Heloísio, o que o prefeito Sérgio está fazendo, o que o Paulo Tadeu fez, o que o vereador Gustavo está fazendo enquanto vereador, enfim, todos esses nomes que foram postos, quais são as ações que eles estão fazendo efetivamente para o município. Então a pesquisa, ela já traz à tona possíveis candidatos e nos possibilita, nos dá tempo de pesquisar esses candidatos. Nós temos esse papel também, né, professor Camilo, de fiscalizar. Exato. Votei em tal candidato, vereador, fiscalize, cobre ele, veja o que ele está fazendo. Exatamente, nós temos diversos espaços para isso, né? O vereador ele tem que entender o papel dele, o posicionamento e inclusive entender que ele deve ser cobrado, e deve também. Sim. Aquele vereador que não é cobrado é porque nada faz. Agora o vereador que constantemente está sendo cobrado é porque ele tem uma atuação e permite com que o seu eleitorado e a população de um modo geral possa cobrá-lo para melhorar as ações. Muito bem, vamos com a segunda parte da pesquisa, pessoal, por favor, tropa de elite, a rejeição, né, um tema abordado também na pesquisa anterior, ainda, né, os números mostrando uma grande rejeição ao atual prefeito, Sérgio Azevedo, 25%, o Heloísio do Carmo Lourenço, né, com 24%, também uma rejeição, né, tremenda, o Paulo Tadeu, hoje vereador, com 15%, o Antônio Carlos Pereira teria 10% e o Geraldo Tadeu nessa primeira parte fechando com 6%. É muito parecido também os números com a da pesquisa anterior. Muito parecido e de certa forma natural. Aquelas pessoas que estão hoje governando ou que há pouco tempo governaram são mais lembradas. Do mesmo modo que são mais lembradas para intenção de voto, também são mais lembradas enquanto rejeição, né? Que são aquelas pessoas que firmaram o convencimento que não votariam nesses candidatos. Então perceba que aqueles que estão no governo ou estiveram mais proximamente do governo têm uma rejeição maior e aqueles que estão iniciando ou estão fora do governo possuem uma rejeição bem menor ou quase zero. Equiparando aí o número de aprovação e rejeição, isso pode interferir tremendamente no resultado de uma pesquisa. Sem sombra de dúvidas. Enquanto as intenções de voto elas podem ser alcançadas a partir do momento que a campanha eleitoral iniciar, quando vão ter cabos eleitorais na rua, propaganda obrigatória na TV e no rádio, isso pode levar a que o candidato seja mais lembrado e que o seu programa de governo seja aceito por parcela da população, elevando assim a sua intenção de voto. Agora, a rejeição ela é mais difícil, porque a pessoa, o cidadão, quando ele cria a concepção de que não vai votar em determinado candidato, porque ele não representa a bandeira política que ele acredita, porque ele já esteve à frente do município e talvez não tenha feito aquilo o que se esperava, é mais difícil de se mudar isso com o passar do tempo ou mesmo com todos os artifícios que a propaganda eleitoral possui. Muito bem. Prepara a terceira parte para mim e vamos de mais uma pergunta enquanto isso. O Carlos Marçal está no bairro Elvira Dias. Obrigado, Carlos. Ele pergunta, mesmo faltando quase um ano, professor, já é hora de pensar em quem votar? A pergunta, a gente vive política o dia todo. Sem sombra de dúvidas, né? Nós, há pouco tempo atrás, vivemos inclusive um impeachment de um presidente da República. Recentemente. Ou seja, parcela da população mostrou contrariedade àquele governo, àquele programa que vinha sendo apresentado, o Congresso embarcou essa contrariedade e acabou gerando o impeachment de um presidente da República. Então, nós sempre temos que estar antenados com aquilo que está acontecendo. Então agora, um ano antes, é momento de pensar sim, pensar, avaliar se o prefeito atual, se ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu no período de campanha eleitoral, né? Quais são as dificuldades maiores
maiores do município, avaliar se os outros nomes que estão sendo colocados são nomes que têm capacidade técnica, política, de fazer um governo melhor, de agregar mais coisas à administração municipal. Então nós temos sim que pensar desde já, e não só daqueles que serão candidatos a prefeito, mas também dos possíveis candidatos a vereador, porque o vereador ele faz um papel de intermediação entre sociedade e executivo muito grande. Então nós temos que ver que o vereador não é só aquele que é bem quisto por um determinado grupo, por uma determinada região da cidade, mas é aquele que tem capacidade de argumentar, de articular e principalmente, ainda mais nesses momentos de tantos escândalos de corrupção, de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Mais uma tela para mim, por favor, pessoal. Vamos lá, eleições 2020. Olha só, pergunta: como você avalia a administração do atual prefeito? Foi perguntado, né? 23% aprovaram, 35% indiferente e 42% desaprovaram, professor. Esse é um sinal de alerta, essa pesquisa até é bem útil para a própria administração municipal, né, que tem um alto índice de desaprovação, 42%, então é uma luz amarela que se acende, que ainda há tempo, pouco menos de um ano, mas ainda há tempo de mais ações, de uma pauta mais favorável à população acontecer. É claro que a gente entende que toda administração municipal tem dificuldades, né, essa administração teve dificuldades financeiras de repasses constitucionais de recursos, mas nós não podemos o tempo todo justificar a ausência de ações efetivas por conta das dificuldades. Então, esse dado é um dado que, de certa forma, deve ser analisado e visto pela administração municipal para que ela saia desse quadro de desaprovação. A desculpa já caiu por terra, né? Já caiu por terra, o tempo já passou. Problema, tem, todo mundo reconheceu que existe problema. E cada gestão, cada período tem seu problema, né? O problema agora foi a dificuldade nos repasses constitucionais. Outros momentos existiram outros problemas. Então, o problema sempre vai existir. A administração pública é uma máquina de resolução de problemas. Então, nós temos que ser criativos, ágeis e responsáveis para resolver esses problemas, não só jogando a culpa na administração passada, ou no governo do estado, ou no governo federal, mas utilizando os mecanismos que temos para poder superar isso. Márcia Augusto, é isso? Do bairro Jardim Amarilis, já é momento de pensar nos possíveis candidatos e em suas ações pela cidade? Já bem que respondeu a primeira parte, mas as ações extremamente importantes. Ver realmente, né, professor, analise o seu candidato, representou você, né? Desde já. Os vereadores, vejam o que eles estão votando na Câmara. Aqueles que já estiveram no Poder Executivo, vejam o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. O momento é esse, de avaliar, de analisar. A gente não pode se deixar levar apenas pelo momento da campanha, porque na campanha todos são ótimos, todos são técnicos, todos são perfeitos, mas no dia a dia que a gente avalia efetivamente. Vão resolver os nossos problemas durante a campanha, gente, viu? Não tenho dúvidas. Mais uma lâmina para mim, gente, para a gente finalizar, acho que faltam duas ainda. Olha só, essa foi, né, esse foi um tema muito polêmico aqui na cidade, eu gostaria de repercutir ele também. Qual a sua opinião sobre a colocação de torres de telefonia móvel em praças públicas? Essa foi uma pergunta feita, né, ao eleitor. 17% aprovaram, 16% indiferente e 67% desaprovaram. Foi uma, né, iniciativa aí do município, né? Foi até questionada a questão dos aluguéis também, cerca de 250 UFMS, da coisa de R$1.000 por mês, né? Alugar um espaço público por um valor desse, né? Um governo que tanto reclama que falta dinheiro e na hora de valorizar, né, o espaço público por um valor tão baixo como esse, pelo menos foi o que foi divulgado na época, mas a população não aprovou não, Camilo? Isso demonstra que houve uma ausência de comunicação efetiva da administração para com a população. Que as redes, que a instalação de redes de telefonia móvel são importantes, são. Melhorar a qualidade do sinal, trazer o 5G, né, que é um desenvolvimento importante, né, na rede de telefonia, isso sem sombra de dúvidas é importante. Mas faltou uma interlocução com a população local desses pontos específicos para falar e para demonstrar a importância.
importância, né? E uma análise mais criteriosa se realmente esses locais são os mais adequados, porque nós tivemos obras que acabaram de serem feitas em algumas praças e que logo em seguida foram, de certa forma, estragadas pelo início da colocação, porque acabou sendo suspenso esse trabalho, mas pelo início da colocação dessas torres. Comunicação e transparência é fundamental em qualquer administração municipal. Estar próximo da população, ouvir a população. Então eu creio que não custava nada antes de iniciar esse trabalho, que foi um trabalho importante, né, que foi analisado pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, que gerou um decreto municipal assinado pelos responsáveis, inclusive pelo prefeito. Então faltou um pouquinho de comunicação com a população, de explicar a importância, de explicar que isso não gera dano à saúde, enfim, de dar esses esclarecimentos para que, depois da atitude ser colocada, não tenha que haver uma suspensão que tira um pouco da credibilidade da ação que foi feita. Muito bem, quero agradecer a presença do professor Camilo. Bacana. Vamos falar muito ainda nos próximos meses, não tenho dúvidas disso. Camilo, até a próxima e muito obrigado. Sempre um prazer e, mais uma vez, louvável a atitude do Grupo CIOF, da TV Plan, já desde agora trazer esse tipo de pesquisa para conhecimento da população. Muito bem. Olha só para finalizar, eu volto hoje às 7 horas da noite, ao vivo, com o Plantão 47. Até lá.